Qual é a sua relação com a sua fé? Você acredita que para ter a sua fé você precisa destruir a dos outros? E você acha que todo mundo tem que seguir o mesmo dogma, a mesma religião? Você respeita a fé alheia? Vamos conversar sobre isso hoje? Como é que tá a sua fé, hein? Hein? Vamos falar? Meus amores, queridos gostosos. Olha, nosso vídeo da semana, que nós falamos, toda semana nós temos um tema diferente, né? E nosso tema dessa vez é sobre fé. Não é sobre religião, é sobre fé, hein? Porque muita gente vem nos cobrando isso, perguntando se a gente vai falar sobre questão de secretismo religioso, de religiões. Se a gente vai defender. Se a gente vai defender, se a gente vai falar mal, se a gente, o que a gente é, qual é a religião que a gente segue. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Não que você tenha interesse, mas é porque a gente quer falar. E a gente vai falar e você vai escutar, já que você tá aí. Bom, eu sou candomblessista. Eu sou católica, apostólica romana, não ortodoxa. E isso não significa que por eu ser candomblessista, significa que eu tenho alguma coisa contra as igrejas. Por exemplo, eu fui a minha infância inteira da igreja batista. Depois eu fui pro catolicismo. Eu fiz curso de catequese para poder ser coroinha, tudo, mas acabei sendo convidada a me retirar pelo padre, porque ele falou que eu, fiquei questionando algumas coisas. Depois eu fui pra Umbanda e de um tempo pra cá eu tô no Candomblé, que é onde eu tô venho me encontrando e onde eu tô encontrando realmente a minha verdadeira essência e o significado das coisas pra mim, sabe? Isso é importante a gente se sentir bem onde a gente está, né? Eu já participei de algumas coisas de espiritismo quando eu era bem pequenininha. Eu lembro que a gente tinha comunhão espírita e isso eu lembro e minha família não me falava a questão de espiritismo é certo ou é errado, a gente só participava. Eu já participei de alguns cultos, né, da igreja evangélica, né, e na macumba eu nunca fui, no candomblé. Não, mas os meus diretores são, então eu conheço muita coisa. E eu sempre fui mesmo firme da igreja católica porque eu me encontrei lá. E muita coisa da igreja católica, todas as tradições, o respeito com o corpo, com as roupas, é praticamente a mesma coisa da igreja evangélica, que tanto critica a igreja católica. Pois é, e já no nosso caso da religião espírita, a religião bandista, catolicista, região afrodescendente, né? Nós cultuamos os orixás, por quê? Porque eram os deuses dos nossos povos, dos nossos ancestrais, dos africanos, né? Os nossos orixás, eles têm uma relação a ver com toda a natureza, com tudo em sua volta. Por exemplo, quem é do catolicismo acredita, né, que tem um santo que é das causas impossíveis, um santo que cuida das dívidas e tudo. E a gente acredita nos deuses que regem a natureza, né? Por exemplo, Oxum das águas doces, Iemanjá das águas salgadas, Ogum da guerra e por aí vai, né? Iansã dos ventos, do fogo. E a nossa relação é com isso. E assim, eu acho muito engraçado porque tem muita gente que cultua os deuses nórdicos, que vão pro cinema assistir Thor, vão pro cinema assistir as coisas que vêm lá de fora. E assim, são deuses também, entendeu? E eu acho que o fundamental de tudo está no respeito. É você saber entender que porque o outro é diferente de você e que ele pode sim acreditar em outras coisas, em outra força. Por exemplo, eu não acredito em Deus. Assim, apesar de ser religioso... E falar de Deus, né, também. Mas eu falo de Deus e eu respeito quem né? acredita. Mas assim, pra mim, Deus não é um senhor de uma barba branca que tá sentado lá no céu com seu cajado branco. Pra mim, Deus é a força que existe dentro de nós, é a energia que está em nossa volta. Pra mim, é isso que é Deus, entendeu? E nós católicos, né, eu já acredito em Deus, eu não acredito em Deus realmente da barba branca, igual ele falou, mas eu acredito em um Deus que criou tudo, que rege tudo. Essa força que ele falou, pra nós da Igreja Católica, se chama Deus, né? A gente tem isso como Deus aprende a adorar e amar somente a Deus. Só que nós temos também os nossos santos, os santos da Igreja Católica, que muitos católicos confundem que você deve adorar os santos. Quando eu era mais nova, eu via muita gente adorando mesmo o santo, e esquecendo que o santo não é feito pra gente adorar, e sim pra gente venerar, ter respeito, é pra gente respeitar a Mãe de Deus. A gente não adora a Mãe de Deus, que é Virgem Maria, que é representado no candomblé como Iansã, não é? Iemanjá. No candomblé, Iemanjá
ela é representada na nossa igreja com Nossa Senhora, né? Via Virgem Maria. Então aconteceu esse sincretismo religioso, que é a questão do quê? Dos nossos santos também estarem no candomblé. E isso, muito dos religiosos evangélicos criticam e dizem que os católicos também são candomblecistas, são macumbeiros, e que é proibido porque a gente adora o diabo. Isso aconteceu muito porque os nossos povos, o nosso povo negro, quando eles chegaram aqui, eles eram muito punidos por poder seguir a religião, cultuar seus próprios santos. Então eles acabaram nomeando os santos brasileiros, os santos que a gente conhece, com os santos dele. Então assim, ele rezava para Nossa Senhora, mas ele estava rezando para Iemanjá, ele rezava para algumas, estava rezando para São Jorge, e por aí vai. São Jorge. E assim, o nosso país é um país religioso, sim, é um país catolicista, porque a gente foi criado nas bases do catolicismo. Afinal, se você for ver o tanto de igreja que foi construída aqui no começo, né? No começo que o Brasil foi fundado, foi descoberto. E muitas coisas do catolicismo estão implantadas na nossa religião, e muita coisa do candomblecismo também está implantado em outras coisas. Por exemplo, todo mundo gosta de uma feijoada, mas a feijoada é uma comida de negro, é uma comida principalmente religiosa, uma comida que se oferece para santos, para santos, os orixás. O próprio Cosme Damião, que todo mundo adora ir para as portas pegar, mas o Cosme Damião é também uma oferta para Cosme Damião, que são os ereis, né, os ibejis, que são nossos seres sagrados que cuidam das crianças, cuidam de tudo isso. Tanto é que o Cosme Damião, na nossa religião, a gente trata realmente os santos que fizeram os milagres, tem toda aquela história de Cosme e Damião, e para o pessoal do candomblecismo, né, os candomblecistas que falam, né? Os candomblecistas, eles usam para cultuar os herês, né? Esses orixás. Então, uma coisa que a gente queria também trazer nesse vídeo é a questão do respeito. Sim. Do respeito. Eu respeito a religião dele, ele respeita a minha. Por que a gente tem que brigar? Por que a gente tem que se matar por causa de religião, sendo que o melhor e o que a religião quer trazer pra gente é a vida, né? É conhecimento, é amor, a relação é tolerância. De você com você mesmo. Você precisa encontrar, eu acho que a pessoa que não tem religião, ela não tem base, ela não tem fundamento para lidar com nada da vida. Então, assim, e eu não posso deixar de gostar dela porque ela é catolicista, ou porque ela é evangélica, ou porque ela é budista, porque isso não tem a ver com a minha relação com ela, tem a ver com a relação dela com ela mesma e com a fé dela. E aí eu preciso respeitar isso, porque cada um sabe onde o seu calo aperta, e eu sei que quando eu busco meus orixás, eles me atendem, assim como quando ela busca os santos dela, eles também atendem ela. E assim, a gente vai se apegar àquilo que a gente mais se identifica. Agora, não é porque o seu orixá, ou o seu santo ou a sua religião te faz algum bem que também vai fazer pra mim, porque são relações diferentes, tem a ver mais com a sua fé do que com outras coisas. E uma coisa que a gente tem que pensar sempre é ter tolerância, né? Você tem que respeitar que o santo, o seu Deus, Nossa Senhora, não vai fazer o mesmo efeito, ou não vai ter tanto amor, ou não é ter um amor por ele, mas não vai fazer com que ele se sinta tão afetivo com ela. Exatamente, porque ela não faz parte da minha realidade de fé, assim, eu me apego a outras coisas. E a fé da gente tem muito a ver com a gente mesmo, assim. Então, assim, às vezes o seu pedido é tão veemente, tão coração, que às vezes ele se realiza por outras forças que não sejam nem aquelas que você está procurando, mas a sua fé que te conduz a achar que você é atendido pelo aquilo que você procura. Então, a sua relação com a fé é muito grande. Você abraçar uma árvore, você fazer um pedido e pedir para a natureza te ajudar isso também funciona. E tem pessoas que acreditam em doentes, tem pessoas que acreditam em bruxas. Tem gente que acredita em duende, né? fadas. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um altar no meu quarto que tem orixá, tem duende, tem fada, tem bruxa, tem pedra, tem tudo. Porque tudo pra mim é energia, então é o que importa. E na minha casa, assim, o que eu posso dizer é que eu tenho a questão do crucifixo, eu tenho o terço, eu já trabalhei muito, já ajudei muito na religião, né, dentro da igreja católica. E eu sou devota de Santa Terezinha. E tem uma questão que a gente tem que tratar também, né, além do respeito e da tolerância, é a questão da hipocrisia, né? Da pessoa falar assim que é melhor que você porque está em certa religião. A gente aprendeu que a religião do candomblé, o candomblecismo, é macumba, é diabo, é um monte de coisas que a gente tem um enorme preconceito com quem é dessa religião. E isso acontece muito, é incutido muito mesmo que é coisa do diabo, não só pelo catolicismo, mas pelas outras religiões.
Só que tem aquelas pessoas que são hipócritas, que elas estão dentro da religião, que elas falam assim que a gente tá fazendo coisa errada, só que elas são bem piores. Elas estão lá na frente, servindo, fazendo as coisas, e depois tá ali apunhalando você, próximo, não ajuda não o olha próximo. pra cara do outro. Fala da tua roupa, né? Fala, porque assim, dentro da igreja católica, nós temos as regras assim. Eu tinha um padre lá na minha paróquia que ele não deixava, ele não gostava da gente usar roupas assim, decotes e tudo. Por quê? Porque dizia, e a gente acredita, quem segue realmente o catolicismo na risca, sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que a gente tem que deixar o nosso corpo coberto, preservar também a sexualidade, tem tudo isso. Só que a igreja está modificando, você já vê pessoas indo para a igreja com alcinha, com essa roupa aqui. Eu não teria coragem de ir para a igreja assim, mas isso é um lado do catolicismo que está praticamente desaparecendo, mas que é o certo que também tem na igreja evangélica. Você tem que usar uma roupa comprida. Quem é que disse que dentro da igreja católica é certo uma menininha, ou eu, ou qualquer outra pessoa que acredita e está dentro da igreja usar um short de 1 palmo? Não é certo. A nossa igreja não prega isso. Mas os católicos acham que porque eu sou católico, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso usar droga, porque se eu for crente, né, eu não posso fazer nada disso. E na verdade não é. Tanto o evangélico quanto o católico tem o mesmo jeitinho de ser. Só que os católicos não seguem tanto assim. E também acontece a questão da hipocrisia, de seguir e não seguir na religião dele. Não muda nada. Né? Tem gente que se acha melhor que o outro, que o santo é melhor que o outro, ou que fala que deve servir alguma coisa, na verdade não faz nada, né? Faz tudo ao contrário, então é tudo uma questão de respeito. É verdade. E assim, nosso Deus, Jesus Cristo, principalmente, que foi o principal fundamentalista da palavra de Deus na Terra, né? Foi ele que trouxe todos os ensinamentos de Deus. Ele e os apóstolos, mas também principalmente mais Jesus. Ele pregava o amor, o respeito, a caridade, a doação. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, assim. Amar o próximo como a ti mesmo. Próximo! Então, gente, é isso, assim. Se você tá bem com a sua religião, siga a sua religião. Não ligue pro que as pessoas falam. Não ligue por que as pessoas acham que você tá fazendo. Porque assim, só quem conhece aquilo que você faz é você mesmo. Se eu nunca pisei na igreja evangélica, eu não sei como é que os evangélicos trabalham. Se eu nunca pisei no catolicismo, eu também não sei como é que os católicos trabalham. Quem sabe disso é quem tá lá, quem tá se relacionando. E é você que tem que ter respeito, principalmente em doação com a sua fé. O outro não vai ter respeito, tá, mas não discuta por causa disso. Desde que cada um ache que quiser. O importante é o amor. O maior mandamento ainda é o amor, né? É o respeito. Então, se você tem que respeitar a religião do outro e você vai receber o respeito. Eu não recebi, a pessoa tá me xingando e falando altas coisas de mim, mas não se rebate, né? Não se diminua por isso, né? Vira as costas, meu vez nova. Vira as costas e sai desfilando. Desfila e vai embora. E é isso que a gente queria falar, tolerância, respeito, né? Respeite ao outro, respeite a si mesmo, respeite o mundo, respeite tudo, porque tudo é força, tudo é energia. Tudo é energia, tudo é maravilhoso. E se a gente brinca, o nosso desrespeito não é a sua religião, mas é a nossa forma de conversar e de brincar, tá? E respeite a gente também tá assinando nosso canal, compartilhando, curtindo. Isso é uma prova de respeito, né? Respeita a gente. Respeita a gente, que a gente tá aqui num canal desgraçado gravando esse vídeo e vocês têm que compartilhar, gente, pelo amor de Deus. Porque senão a gente vai ter que vender balinha no sinal, a gente não quer isso pra nossa vida. Eu vou fazer uma novena pra Nossa Senhora, Perpétuo Socorro.